Bom dia, turmas da Biomol, Farmácia Integral, Biologia, Farmácia Noturno. Esse vídeo é a finalização da nossa UC. A terceira nota, correspondente ao seminário, ao post da extensão, é uma atividade integradora. Então, como somos em 3 turmas e não foi todo mundo que assistiu todos os seminários da sua própria turma, eu vou fazer um apanhado geral que é muito importante, tá certo? Nesse fechamento. Então, rapidamente, revisitando o que nós vimos, né? No seminário sempre partimos de uma amostra, pode ser um tecido de biópsia, cultura de células, eucarióticas ou procarióticas. Nós vimos um seminário onde foi isolado material genético de uma placa dentária de um hominídeo denisoviano, pode ser também solos impactados por poluição ou não, tá certo? Então, extração de ácidos nucleicos, aquele geral que a gente falou, que se aplica a todas essas áreas, né? Trabalhamos também muito os conceitos de sequenciamento, tá? Então, o sequenciamento de sangue, que é o padrão ouro do sequenciamento, como temos poucas amostras, ou então análises ômicas gerais, utilizando então NGS, Next Generation Sequence, para leituras curtas com a tecnologia Illumina e Ontorrent, ou leituras longas com PacBio e Nanopore, muito utilizado, pessoal, em todas as áreas do conhecimento, tá? Genoma e transcriptoma, as análises, né? Qual a informação que está no DNA e como essa informação é expressa, transcrita, tá? Com influências então do meio ambiente ou do ciclo natural de desenvolvimento dos sistemas biológicos. Tudo isso implica em análises bioinformáticas, são conceitos que nós não vimos no nosso curso, mas que vocês podem adquirir. Vão atrás, pessoal, para customizar a formação de vocês, tá certo? Até o fim do curso, façam cursos, assistam seminários, busquem adquirir conhecimento nas áreas que mais interessam vocês, tá? Então, nós falamos em seminários, né? Falamos na aula, mas seminários sobre terapia gênica, tá? Então mediada aqui por edição de genomas e CRISPR, expressão de proteínas recombinantes, o caso típico que nós falamos foi da insulina, mas muitos biofármacos que são produzidos e ainda que serão produzidos e desenvolvidos no Brasil, necessitando de profissionais como vocês, vem da expressão dessas proteínas recombinantes com ação farmacológica. Teve seminários também de xenotransplantes, muito interessante, eu vou comentar logo em seguida. DNA e ancestralidade, muito importante para o pertencimento e para nós entendermos como que é o DNA do brasileiro, que isso tem impactos importantes. E marcadores moleculares em diagnóstico, cada vez mais utilizado e mais pesquisado. Tudo isso que eu estou falando envolve muita pesquisa básica, com potencial de aplicação. Então, vamos fazer aqui rapidamente um apanhado dos seminários. Teve os diagnósticos moleculares, né? Então utilizando PCR e sangue, quando você tem ideia de qual gene pode estar implicado no processo patológico, ou NGS, tá? Quando eu quero saber o conjunto desses genes ou conjunto das mensagens expressas no transcriptoma. E também nós falamos do FISH, que apareceu na última aula de sondas, que é uma maneira de você estudar translocação e rearranjo de pedaços de DNA no genoma, que podem estar implicados também em doenças genéticas, tá? Isso no diagnóstico molecular. Na terapia gênica, né, então é uma terapia personalizada, tá? Utilizando CRISPR então para editar aquelas mutações que condicionam uma doença, tá certo? Você pode corrigir isso em células somáticas, em células germinativas jamais, é completamente antiético. E nós vimos também que uma maneira de fazer o delivery desse sistema de edição é por nanopartículas, porque vai proteger o sistema CRISPR-Cas9, que é a proteína Cas9, com o RNA guia no meio. Então, uma maneira de proteger e de fazer o endereçamento para o local onde vai ser feita essa edição, utilizando então nanopartículas lipídicas. A insulina recombinante, nós falamos ao longo do curso, mas os seminários trouxeram a retomada da produção da insulina recombinante no Brasil. Algo tão importante dentro da nossa soberania e que vai gerar e já está gerando oportunidades de emprego aos quais vocês estão se qualificando. Tá? Então,
na parte de câncer, o diagnóstico molecular, né? Então fazer PCR para aqueles genes que podem estar implicados no fenômeno do câncer e sequenciamento, né? Também vimos RNA de interferência no seminário, um tópico que não tivemos tempo de ver na aula regular, mas apareceu um seminário. Aí você vai se perguntar, mas eu não estava nesse dia. RNA de interferência, o que quer dizer? Gente, vamos para o nosso amigo inteligência artificial, tá certo? Então vamos utilizar a inteligência artificial a nosso favor, para a gente poder adquirir informações que vão completar as nossas competências dentro das áreas que nos interessam mais. Tá? DNA e ancestralidade, um tema também muito importante, apareceu nos seminários, né? Então é uma maneira de resgatar aspectos históricos que foram apagados, documentos que foram destruídos, mas a história está contada no DNA. Tá certo? A história da escravidão no nosso país, tá certo? A história dos europeus que vieram para o Brasil para trabalhar, tá certo? E como isso tudo se misturou então ao DNA dos povos originários e das pessoas que vieram forçadas, escravizadas para o Brasil. Esse grande conjunto, né, de informações que constitui o que seja o DNA do brasileiro. E nesse caso, nós podemos fazer, apareceu no seminário, análise do DNA genômico, tá certo? E do DNA mitocondrial. Então, em termos de DNA genômico, quando nós estamos analisando um DNA que vem do cromossomo Y, nós estamos avaliando a herança paterna e, no caso do DNA mitocondrial, a herança materna. E o que foi visto e explicado muito bem no seminário é que nós temos um forte componente de DNA mitocondrial, tá certo? De povos originários e de povos afro-brasileiros. Tá? E isso está reduzido na herança paterna, o que reflete a violência com que foi formada a nossa sociedade. Tá? Então, o que gerou abismos sociais são fatores que nós combatemos, eu especialmente, tá? Como professor, no sentido de ter uma sociedade com mais igualdade. É isso que a gente busca profissionalmente, no meu caso. Tá? Que mais? Xenotransplante, também algo muito importante, utilizando, no caso, foi falado no seminário, órgão de porcos engenheirados, tá? Por CRISPR, seja para nocautear, para desligar genes do porco que podem causar reações imunológicas de rejeição ou inserção de pequenos genes humanos que vão fazer uma espécie de camuflagem para evitar também essa rejeição. No DNA forense, uma área tão importante, né, teve os seminários que falaram identificação de vítimas em catástrofes. Tá? E foi salientado como o sequenciamento Illumina contribui para esse tipo de identificação. Tá? Por quê? Porque o sequenciamento Illumina ele gera sequências curtas e normalmente o DNA de pessoas que foram acometidas, né, morreram nessas catástrofes, ele está muito degradado e a tecnologia Illumina permite obter sequências comparadas em bancos de dados e com DNA de parentes, que então podem ter aplacado um pouco essa dor da perda que não passa nunca, mas você saber que um parente seu foi identificado no local de catástrofe, de alguma forma isso traz um alento. Tá? Bom, falamos também da imunoterapia. A imunoterapia é muito importante, está sendo muito desenvolvida como uma alternativa, né? Por exemplo, à quimioterapia. Tá? Então, falamos da engenharia CAR-T, tá? Onde vai ser engenheirado, então, um anticorpo quimérico que ele vai ter o reconhecimento específico do tumor e que pode ser agregado, inclusive, à quimioterapia, onde você vai reduzir os efeitos colaterais e maximizar o efeito terapêutico. Vimos ainda um seminário interessante falando de proteínas recombinantes relacionado à indústria. Né? O seminário foi sobre catalase recombinante, utilização da catalase na indústria têxtil, tá? Substituindo etapas que usavam metais pesados, que geravam efluentes tóxicos, então, e também muita energia para poder catalisar essas reações. E quando a gente utiliza enzimas, nós estamos então trabalhando esses processos industriais em meio aquoso, tá? Então reduzindo
a toxicidade dos efluentes e aumentando a especificidade que as enzimas trazem. Tá? Então, também na genética forense, né, no DNA forense, uma área importante, que eu acho que é muito bom aqui para nós no Brasil, que é a identificação de espécies ameaçadas que são comercializadas. Por exemplo, tubarões em comércio de feira livre, por exemplo, sobretudo no norte, né, que foi apresentado aqui no seminário. Então, com uma técnica ali de PCR simples, possível então descobrir se aquela espécie protegida ambientalmente está sendo comercializada e autuar em relação a isso. Tá? E ainda no DNA forense tem a possibilidade dessa colocação profissional, né, para os peritos, né, peritos que têm formação em farmácia, em biologia, tá, que podem então atuar nessa área profissional, né, fazer concursos para poder então utilizar o DNA, né, que é tão poderoso, para poder descobrir crimes, descobrir pessoas que foram vitimadas numa catástrofe, tá certo? Como a gente falou aqui. E finalmente eu queria destacar aqui um artigo bem interessante que fala dos corais, né? Vamos falar aqui do meio ambiente, né? Esse artigo mostrou que tem um problema, né? O aquecimento global causa aquecimento dos oceanos e o branqueamento, a morte dos corais. Isso é dramático para o nosso planeta, tá? Então, um estudo que foi feito foi um de transcriptoma comparativo. Eles foram lá numa região na Ásia, tá certo? E olharam, então, por transcriptômica, utilizando RNA-seq, o perfil de expressão de corais impactados pelas mudanças climáticas que estão morrendo, na verdade, e aqueles que resistem. Então, por essa diferença de expressão gênica, eles conseguem, então, identificar derivadas genéticas, tá? Que genes expressos causam, então, uma resiliência a esse estresse ambiental. E isso é importante quando a gente pensa não só na conservação, mas também no restauro desses corais. E é isso aí, pessoal.